Seja muito bem-vindo ao nosso canal sobre saúde mental. Meu nome é Bianca Alexandrina, eu sou psicóloga e hoje eu vou conversar com você sobre 6 desapegos para você fazer ainda hoje e trazer mais leveza para sua vida. Antes de tudo, me segue lá no Instagram, meu arroba é biancapsivegana e já deixa um curtir e um compartilhar aí se você gostou desse tema. E por que eu senti vontade de falar isso aqui para vocês sobre desapego? Eu tô fazendo aí uma jornada de yoga e eu venho aprendendo muito sobre a filosofia do yoga. Assinei uma plataforma da Fernanda Yoga e tô aprendendo muito e eu quis trazer uma coisa que eu achei muito importante que eu aprendi lá, que se trata do desapego. O que fala-se na filosofia do yoga não é exatamente o que eu vou trazer aqui, tá? Eu juntei algumas coisas que eu percebi como importantes e legais da filosofia com outras coisas que eu entendo que são legais através da psicologia e da minha vida também, a minha experiência. Então, a primeira coisa que pode trazer leveza ao a gente se desapegar são as pessoas. Muitas vezes a gente fica apegado a certas pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente mais convive na vida, né? E na ausência dessa pessoa, a gente sente vazio. O apego, querendo ou não, ele é um caminho para o sofrimento, é um caminho para a dor. Porque quando a gente se sente tão apegado àquilo e a gente fica sem, a gente acaba sofrendo. Então, quando a gente se desapega das coisas, a gente acaba trazendo uma leveza na ausência dessas coisas. Isso não significa que você não deve se conectar com as pessoas, tá? Isso significa que você não deve se apegar na dependência dessas pessoas. Então você precisa entender que você não precisa de outras pessoas para se sentir preenchido, para se sentir bem. Você pode deixar que essas pessoas sejam livres e você siga o seu caminho sendo feliz com ou sem essas pessoas. Muitas vezes tem aquele apego de um relacionamento que acaba gerando uma dependência emocional, apego a um familiar, aí de repente esse familiar se muda para longe e você se sente destruído. Então tem várias situações de relacionamentos que podem prejudicar o nosso emocional através desse apego. Então, se você percebe que está apegado a alguém, começa a refletir sobre isso e entender o quão bem você pode ficar na sua companhia. Por que será que você precisa tanto da companhia de uma outra pessoa, dessa pessoa específica, para você se sentir bem? É uma reflexão importante para a gente fazer. A segunda coisa para você se desapegar ainda hoje, exatamente é isso, coisas. Você pode se desapegar de muitas coisas, de bens materiais, que muitas vezes a gente se apega tanto àquilo que às vezes a gente nem tá mais usando, nem tá mais fazendo sentido pra gente. Podia até fazer sentido para uma outra pessoa ou para uma outra fase da nossa vida, mas a gente se apega àquele objeto e a gente acaba sofrendo também se a gente se separa daquilo. Então é importante que a gente renove as nossas coisas também, e não a gente só renovar as coisas aqui por dentro. Eu gosto, gente, de pelo menos uma vez ou 2 vezes no ano juntar todas as coisas que eu vejo que eu não tô mais utilizando e dar para doação. Claro, aquilo que está em bom estado, para pessoas que realmente vão utilizar aquilo, porque a gente vai mudando e a gente vai consumindo as coisas e a gente vai acumulando coisas que podem pesar na nossa vida. Quando você abre um guarda-roupa e você vê muita coisa ali, dá até uma confusão mental. E quando você vê um guarda-roupa limpo, com coisas essenciais, com objetos e roupas essenciais ali para o seu uso durante o seu ano, isso nos traz uma leveza mental. E isso serve para tudo, não só para um guarda-roupa, mas também para nossa cozinha, para o nosso banheiro. A gente pode ter ambientes que tenham coisas essenciais para nossa mente, para o nosso uso, que vão fazer bem pra gente, e a gente pode fazer essa limpa, a gente desapegar daquilo que não é mais necessário na nossa vida. Eu gosto muito desse conceito de essencialismo, já comentei aqui com vocês sobre isso. Eu acho importante a gente trazer esse essencialismo nos objetos que a gente usa, nas roupas, para a gente realmente ter uma mente mais limpa, ter um consumo mais consciente e a gente se desapegar muitas vezes de algo que a gente realmente não vai utilizar, não é necessário. Às vezes tem um carinho ali de alguém que te deu, tudo bem, guarda esse carinho para você. Você não precisa guardar todos os objetos que você ganhou. Você pode passar isso para frente, tá bom? Terceiro desapego para você fazer imediatamente, tá? Que é o desapego das expectativas. E quando eu falo de expectativas, não significa que você não pode ter expectativas na sua vida.
Inclusive, elas são necessárias e são importantes. A gente tem que ter expectativas alinhadas com aquilo que a gente tem de realidade. Muitas vezes a gente tem uma expectativa que ela não está alinhada com aquilo, com aquela possibilidade de vida, de situação, de pessoa. Por exemplo, uma pessoa sempre desmarca comigo, uma pessoa sempre tá aí dando mancada comigo. Aí eu vou ficar criando expectativa de que essa pessoa vai mudar, de que essa pessoa sempre vai ser pontual? Não, essa pessoa ela já me mostrou a expectativa que eu devo ter dela. Claro, eu posso comunicar a minha necessidade para essa pessoa, mas é importante que eu tenha um alinhamento de expectativas. E quando eu falo sobre isso, eu também quero dizer assim, muitas vezes a gente faz as coisas buscando uma troca daquela pessoa, né? Então, muitas vezes assim, eu trabalhei pra caramba esse mês e eu acho que o meu chefe me deve uma promoção. Então, assim, quando você for fazer alguma coisa por outra pessoa, tanto numa empresa quanto numa relação, não espere nada em troca. Por que que você precisa tanto ter algo em troca para você fazer o bem, para você fazer uma coisa que é certa, para você se esforçar em alguma coisa? Então, é importante que a gente tenha as expectativas alinhadas com a realidade e a gente não tenha expectativa de receber tudo em troca, de acordo com aquilo que a gente está dando, porque infelizmente as pessoas são complexas, são diferentes, a vida é complexa, as oportunidades são diferentes e muitas vezes a gente não vai receber em troca aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente merece e aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa desapegar dessa expectativa de retorno da vida e das pessoas. A gente tem que saber planejar concretamente, ali racionalmente, as coisas que a gente precisa, o que é possível e dosar ali as expectativas de acordo com as evidências que a gente tem. Então, isso vai trazer muita leveza na sua vida se você se desapegar dessa expectativa que muitas vezes não está baseada na realidade, tá? Outra coisa, isso eu aprendi também através da filosofia do yoga, que não é exatamente isso, mas é um pouco puxado do lado de lá dessa filosofia, que é você desapegar de rancores. Muitas vezes a gente sofre, né, alguma situação, alguma coisa que foi traumática, alguma relação que foi traumática, e a gente fica carregando aquele rancor daquela situação. Tá tudo bem você se sentir triste diante de uma situação que foi difícil, que foi traumática, que foi triste para você. Tá tudo bem, mas você tem que processar essas emoções e seguir em frente. Você não pode ficar carregando essas emoções tão pessimistas, tão rancorosas aí dentro de você, porque isso não vai fazer bem para você. E aquela pessoa que de repente fez mal, te fez cair ali num sofrimento, numa tristeza, ela pode estar seguindo a vida dela e sendo feliz e você carregando tudo isso. Um dos desapegos que eu quero trazer para vocês é esse: se desapegar de rancores, coisas que estão aí, só crescendo, crescendo, crescendo dentro de você, trazendo mágoas, trazendo tristeza, trazendo lembranças ruins, te travando de coisas que você podia estar fazendo estando muito mais leve diante dessa situação. Se você não consegue trabalhar esse rancor, você pode procurar uma ajuda profissional, uma terapia, que vai te ajudar a entender o que aquilo fez com você e seguir em frente da melhor forma possível. Não eliminando ou esquecendo o que você passou, mas trabalhando isso daí e trazendo uma vida mais leve, né? Sentimentos ali que vão nutrir coisas boas para você. O quinto desapego, gente, esse daqui é uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo que eu conheço. É a gente se desapegar das nossas ideias. Algumas ideias que a gente tem na vida e a gente fala, nossa, eu não vou mudar de ideia em relação a isso. A gente não se permite mudar de ideia, certo? Por um ego mesmo. É o ego falando, não muda de ideia, porque senão vão achar que você não tem palavra. Vão achar que você é uma pessoa que uma vez pensa uma coisa, outra vez pensa outra. É claro que você tem que ter um pensamento ali que seja de acordo com os teus valores, é importante isso. Mas tá tudo bem que você mude de ideia, que um dia você goste de pimenta e no outro dia você não goste. Se uma pessoa fala, nossa, mas você comia pimenta direto, todo dia, agora você não tá comendo, eu não gosto mais de pimenta, deixei de gostar. E quando eu falo de pimenta, eu tô falando de uma coisa muito simples, mas tem muitas ideias que muitas vezes a gente enraiza aqui dentro e a gente não se permite mudar e desapegar dessas ideias.
E muitas vezes esse desapego de ideias é o que nos transforma, é o que nos desenvolve, é aquilo que nos faz crescer como pessoa, né, como ser humano. Então é importante que às vezes a gente reflita e fale, bom, essa ideia ainda faz sentido para mim, né? E tá tudo bem as outras pessoas também não gostarem que você mudou de ideia. O importante é que você esteja bem com aquilo que você acredita, com aqueles valores. E o sexto desapego que eu anotei aqui para vocês, que é muito importante, eu até tô lendo um livro sobre isso, inclusive, se for legal mesmo o livro, depois eu indico para vocês. Mas se desapegar, o sexto desapego, é você se desapegar de hábitos que estão te atrasando. Sabe aquele hábito que você fala, putz, que hábito que tá me atrasando? Por exemplo, ficar no celular à noite antes de dormir. Você sabe que isso não faz bem, mas você tá viciado nesse hábito. Reflita, pense como você pode tirar realmente esse hábito da sua vida, ou pelo menos gradualmente, e diminuindo esse hábito que te atrasa, que faz você dormir mal. Eu tô dando o exemplo do celular. E de repente faz o seu sono ficar um sono turbulento, ansioso, de tanta informação que você está consumindo ali no celular. Então, o celular ali, antes de dormir, ele faz mal para nossa mente, porque ele fica trabalhando, processando as informações no momento que a gente tinha que estar descansando. É importante que a gente tenha uma higiene do sono, que a gente prepare a nossa mente para o descanso. Então, ter o hábito de todo dia dormir assistindo feed ali, rolando feed, assistindo alguma coisa, não é um bom hábito. Troque esse hábito de repente por outro, por exemplo, a leitura, ou uma meditação, ou uma música mais relaxante, ou um ASMR, que é aqueles barulhinhos, que são aqueles barulhinhos legais que a gente ouve ali. Tem no YouTube de graça para você, tem outros aplicativos de ASMR, de meditação, para te ajudar a dormir. Porque realmente, gente, é um hábito péssimo. Mas eu não tô falando só desse. Tô falando de outros hábitos, como falar mal das pessoas, sabe? Aquela pessoa que tá sempre falando mal dos outros, vê uma coisa que não acha legal, tá sempre apontando erro. Não é um hábito bom, gente. Então, olhe para você e veja aqueles hábitos que estão te atrasando de ter paz, de ter leveza na sua vida, que estão atrasando também o seu processo aí de se tornar a pessoa que você gostaria de ser mesmo, sabe? Então, às vezes, os pequenos hábitos, eles fazem grandes mudanças na nossa vida. Então, troque os hábitos que te atrasam por hábitos que te ajudem a avançar. Então, eu estou trazendo novos hábitos para minha vida aos pouquinhos, como, por exemplo, a meditação e leitura e yoga, que são coisas que eu coloco como prioridade na minha rotina. Isso tem me ajudado a acalmar minha mente, tranquilizar, me trazer mais consciência do momento presente. Eu percebo que isso me ajuda, me dá mais foco, concentração e paz interior. E você pode descobrir aí quais são os seus hábitos que você pode melhorar na sua vida. Pode ser qualquer coisa, né? De repente aí você tem um hábito diferentão de desenhar, por exemplo. Então, você pode pensar em pintar, desenhar, escrever. Tem pessoas que gostam realmente de escrever histórias. Você pode colocar bons hábitos na sua rotina, tá bom? Então, se desapegue daqueles hábitos que estão te atrasando, estão te prejudicando, estão fazendo você olhar no dia seguinte, né? Olhar para esse dia que passou e falar, putz, não foi legal o que eu fiz, meu dia não rendeu, minha noite não rendeu por conta desse hábito. E vamos fazer essa mudança junto, tá bom? Então, eu quero agradecer você por estar aqui. Se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Espero que você consiga fazer esses desapegos na sua vida e isso realmente faça uma diferença para você, assim como eu também vou tentar fazer na minha vida. Um beijo. Se você gostou, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, meus queridos.